psicografia. O que é a psicografia? Nós podemos perceber que na doutrina espírita ou no espiritismo nós temos essa base concreta, fidedigna e humana espiritual. A psicografia nada mais é do que a comunicação entre um espírito e o encarnado, o médium. Existem os médiums de toda sorte, médiums curandeiros, médiums psicógrafos, médiums visuais, médiums de teletransporte. Um espírito se acopla até um médium, uma pessoa encarnada, médium. Através da vibração, o médium sente o espírito ao seu redor, como no meu caso. Eu nunca vi espírito, eu não consigo psicografar, mas eu sinto os espíritos, somente isso. Hoje à tarde mesmo eu senti os espíritos, senti eles aqui, do meu lado. Mas não posso vê-los, nunca senti, nunca ouvi os espíritos. Não, nunca vi os espíritos, eu já ouvi os espíritos e os sinto, mas não os vejo. E também de vez em quando estou em meditação, deitado, eu ouço músicas que vêm do mundo dos ghosts, dos espíritos, de World of Ghosts. Portanto, os espíritos se acoplam ao médium e o médium escrevente começa a escrever. Tem médiums que escrevem mensagens e não sabem do ocorrido. Temos os médiums conscientes que escrevem e sabem do que está ocorrendo. O espírito lhes dita através da audição externa, os ouvidos, no caso os ouvidos, e os espíritos, como é no meu caso, eu ouço os espíritos via cérebro, pela audição interna, dentro do cérebro. Então, pela vibração, o médium capta o que o espírito deseja, frases. Eu ouço, de vez em quando, frases de espíritos e dá para entender normalmente. Em alguns casos, não. Os espíritos respeitam os idiomas. É muito difícil um espírito japonês ou um espírito americano descer aqui no Brasil. Geralmente são espíritos com a língua portuguesa que descem e escrevem mensagens, pois é muito complicado. O médium, através da glândula pineal, dentro do cérebro, ouve os espíritos, igual ao meu caso. Eu nunca vi espírito, mas eu os sinto e os ouço. É importante salientar que os espíritos buscam qualquer tipo de pessoa para se comunicar. Tem espíritos em agonia, outros ficam vagando pelas ruas e avenidas, outros acompanham as pessoas à saída dos cemitérios, outros ficam nas estradas a sucumbir motoristas e a aterrorizá-los em curvas ou a estrada reta. Espíritos que morreram afogados no oceano, no mar Mediterrâneo, espíritos da época do Hitler que morreram em Auschwitz, lá nos campos de concentração de Auschwitz, na época dos nazistas, anos 40, Segunda Guerra Mundial, em que Hitler dominava a Inglaterra.
possível dizer também que os espíritos influenciam também grandes autores de músicas, peças de teatro, né? Aí no caso é uma obsessão pacífica. Essa obsessão tem uma conotação ruim, significa possessão, coisa ruim. Mas existe, creio eu, que existe a obsessão benéfica. Não sei se é bem uma obsessão, né? E que espíritos dá, entra na mente do médium e dá aquela certeza de músicas inéditas, cura, remédios, né? Espíritos farmacêuticos, espíritos médicos doutores, espíritos advogados, que influenciam também outros advogados, espíritos motoristas, espíritos missionários. Então, a evidência da mediunidade, ela é garantida e benéfica. Eu já testei em determinado centro espírita se vinha mensagem de pessoas, né? Que não sei se é uma fraude, na qual eu coloquei uns nomes lá e veio a mensagem. Eu nem sabia se a pessoa estava morta e veio a mensagem. Então, não sei se é fraude ou não, né? Temos também que tomar cuidado com as psicografias, sabe, pelas possíveis fraudes, né? Existe fraude também na ufologia, até no espiritismo é coisa mandada, né? Então, a psicografia, o espírito entra na mente do médium e ele começa a escrever ou a falar. Não é incorporação, em que o espírito domina o corpo, não, é psicografia. As pessoas geralmente duvidam de quase tudo, né? A maioria são tomés da vida. O certo é crer para ver, não é ver para crer. Esse é o certo. Crer para ver. Então vocês devem entender uma coisa, que a psicografia é de milênios a milhões de anos atrás, não é de hoje. Claro, com menos frequência. E os espíritos ruins apareciam com mais frequência, né? No passado. Hoje em dia está mais disseminado, mais light. Então a psicografia, o médium, ele escreve através dos espíritos, da ajuda dos espíritos, através da glândula pineal. Sempre eu ouço, né, os espíritos via cérebro, dentro da cabeça. É possível entender, ouvir frases inteiras, espíritos de toda sorte, até música já ouvi. Sim, já ouvi funk, já ouvi música sertaneja do mundo dos espíritos. É muito raro isso acontecer, né? Espero que não seja, creio eu, truque cerebral. Mas a maioria dos casos é tudo influência dos espíritos, né? E quando eu escuto a música dos espíritos, geralmente é como se fosse um sonho mais real, né? Você não sabe que está deitado na cama, mas você interage com os espíritos, você anda, vê coisas, né? É um sonho real, né? É Matrix. Sempre eu digo para vocês que é Matrix. Então a psicografia, ela traz detalhes que só a família sabe. Então é impossível Chico Xavier ou outros médiums fraudarem cartas, né? Psicografias. Então a psicografia é dos espíritos.